Já estamos de volta com o NETV e o SNTV, com novidades nesta quinta-feira, não é mesmo, Gilmar Carvalho? Exatamente. Você sabe por que ontem, André, 53 presos fugiram da penitenciária de Tobias Barreto? Não. Sabe por quê? Rapaz, tem muita coisa por debaixo Você desse mais sabe por quê, não? Não, vou saber com você. Fácil, facinho. É? Vamos lá. Porque hoje é o dia do Brasil na Copa, a estreia. Liberaram Eles querem assistir o jogo do Brasil. Mas tá explicado, e o povo com medo? Eles ficaram sem saber se dentro do presídio teriam a oportunidade de assistir a estreia do Brasil na Copa. E o povo de Tobias Barreto com medo, né? Mas quem é doido não fica com medo? Bom dia, boa tarde, boa noite, André. Eu recomendo até que o prefeito coloque um telão na praça para os presos, né? Rapaz, eles não vão não, com medo de serem presos. Ou seja, de continuarem presos, né? Agora, vamos lá. Daqui a pouco, este programa vai veicular um vídeo, não perguntem quem gravou, um vídeo do Copencan. Copencan é o presídio de São Cristóvão. Para vocês perceberem a gravidade da situação nos presídios de Sergipe. Um vídeo mostrando claramente presos com as chaves das celas. É absurdo quando a gente mostrar. Daqui a pouquinho você vai ter o desprazer de assistir. Quando eu digo desprazer, é porque isso é inaceitável, ou seja, é inadmissível. Ou seja, os presos viraram carcereiros deles mesmos, né? Um absurdo. Outra coisa, a Polícia Militar de Sergipe, com um baixo efetivo, na fuga de ontem, a maior fuga do sistema penitenciário da história de Sergipe. 53 presos. Não falamos em política ainda, hein? Deve estar estranhando. A Polícia Militar só teve condição de mandar o GTA, Grupo Tático Aéreo, depois das 8 horas da manhã. A fuga terminou por volta de 4h40 da madrugada. Grupamento Tático Aéreo, coisa de avião, rapidinho. O Getan só chegou a Tobias Barreto depois das 7h30 da manhã. Culpa do comando da Polícia Militar? Não. Eu defendo o comandante Maurício Yunes. Sei que toma decisões equivocadas, André, como eu também tomo, somos humanos. Por exemplo, nessa crise aí que envolve a paralisação dos agentes penitenciários, ele colocou o pessoal de choque para trabalhar todos os dias. Folga de 1 por 1. Só que no dia da folga, o policial era chamado para trabalhar mais uma vez. Coisa de escravo. Mas por que eu elogio o coronel Maurício Yunes? Primeiro porque é necessário fortalecer a segurança pública de Sergipe. Não é batendo que nós vamos fortalecer. E quando a gente não fortalece, aí ocorre o contrário, enfraquece. E quem perde somos nós, é a população. E segundo, porque eu sei que o problema todo está em duas causas. Uma, que é a causa principal, o baixo efetivo da polícia, que o governo não faz concurso desde 2007. Fez no ano passado, sim. É como se não tivesse feito, porque ninguém ainda foi chamado. É verdade. Não houve ainda homologação. E só são 600 homens. Perfeito. E a outra causa, a mais recente, é muito policial para dar segurança à seleção da Grécia. Se eu fosse grego para ter segurança. O padrão FIFA de segurança dos gregos precisa ser implantado com urgência para o cidadão que paga impostos. Exatamente. E o detalhe é o seguinte, a FIFA não vai pagar um centavo de imposto. Não dica de nada. Não dica de nada. E usa a estrutura. Exatamente. Que já é uma estrutura combalida. A gente paga imposto e que não já tem é uma segurança. estrutura combalida. Isso aí, sabe o que é? Presente de grego. Agora, com certeza. Eu dei uma informação aqui no último programa em relação ao advogado Jorge Rabelo, de que ele, em relação a Suquita, de que ele teria ido conversar com Suquita a pedido do comando do PSB estadual, exatamente para pedir a Suquita que assine a ficha de desfiliação, ou então correrá o risco de ser expulso do partido. Jorge mandou algumas mensagens para mim, sempre cordato, muito correto, e me dizendo que não foi ele. Jorge Rabelo, meu querido amigo, tome muito cuidado
porque a fonte é uma fonte alta do PSB. Mas eu prefiro acreditar em você. Tá aí, portanto, afinal de Evidente que eu não vou contas... revelar a fonte, né? Mas a fonte é alta do PSB. A grande dúvida e a grande curiosidade de todos, principalmente nós que estamos na imprensa, é a resposta, em relação à resposta de Suquita para o senador Valadares, né? Suquita... Quando ele disse que o senador Valadares sabe que eu não mereço ser expulso do partido. Quer dizer, foi uma frase emblemática, né? Emblemática. Que ele mandou o recado, mandou. Uma fonte do PSB, também uma alta fonte do PSB, que sabe também das coisas, me disse o seguinte: olha, o senador reuniu a equipe, fez um levantamento das emendas enviadas para Capela e para outros municípios sergipanos, e o senador está absolutamente tranquilo em relação a Suquita, a sua relação. Veja, eu tenho o senador Valadares como um homem de bem e acredito sinceramente que se trata de um homem de bem. Mas foi o irmão dele, Zé Valadares, meu irmão. Quando prefeito em Simão Dias, há alguns anos, que deu entrevista na época, dizendo que não aceitava mais que Capela recebesse mais emendas da União pelas mãos de Valadares do que Simão Dias. Esse fato chamou a atenção na época. Foi, muito. Nós não estamos aqui insinuando nada, pelo amor de Deus, nada. Coisíssima nenhuma. Agora tem uma nova. Mas Suquita forçou uma reunião de emergência no grupo aí, viu? Não tem a menor dúvida disso. Para avaliar as ações. Está sem saber o que fazer. Agora tem uma nova que envolve o PSL. Essa história de chapinha vai dar muito o que falar. PSL, no partido nós temos 2 deputados estaduais, Mundinho da Comase e o capitão Samuel. O partido é presidido em Sergipe pelo ex-deputado Zé Milton de Zeridora, que articula a formação de uma chapinha para deputado federal, de candidatos ou pré-candidatos a deputado federal. Pois bem, Zé Milton esteve na Assembleia Legislativa anteontem à tarde, ou melhor, anteontem pela manhã, certo, e fez entregar aos parlamentares ou aos seus assessores um comunicado oficial da presidência nacional do PSL dizendo que só interessa no partido quem estiver com ele, quem apoiar a sua pré-candidatura. O comunicado não diz isso de forma direta, mas é só traduzir o comunicado para se saber que é esse o comunicado. Não tenha a menor dúvida. Quer outra? André Moura, deputado federal, ainda sobre o deputado Mundinho da Comase, porque esse programa aqui não tem palanque. Quem achar que tem, ou então quem achar que está blindado... A gente está aqui para falar, fazer jornalismo. Quem achar que está blindado, eu tenho muito carinho por todos, mas é meu dever informar. O deputado André Moura me disse o seguinte, sobre o deputado Mundinho da Comase. O deputado Mundinho, ele é oposição ao governo do Estado, ao governador do Estado, melhor dizendo, fora da Assembleia Legislativa. E já me disse, tem se comportado dessa forma, eu gosto muito de Mundinho, uma pessoa de bem, que fez um acordo administrativo com o governador. Significa o quê? Votar nos projetos do governo do Estado, perfeito? Certo. Mas fora da Assembleia fazer oposição. O deputado André Moura disse que quem não se definir, inclusive o deputado Mundinho, não terá legenda para disputar a eleição. Só terá legenda se ficar confirmado que está na oposição. E a oposição está, de certa forma, é natural, numa fase como essa, vendo quem é que está, quem é de confiança, né? Exatamente. Esse é o momento, olha, mês de junho, nós já estamos aí, já perto do São João. Perfeitamente. É época de pular fogueira. Não bota infidelidade na fogueira. Então está todo mundo, o governo também, Jackson também está vendo aí quais são os seus, a oposição vendo também quais são os seus, para não restar a menor sombra de dúvida na hora H, né? Na Exatamente. Hora do voto. Quem estiver chateado, mas rapaz, você revelar então o que André Moura disse, não, ele não disse, não foi a mim. Ele disse em entrevista concedida a mim, ou seja, publicamente, lá na Ilha Firme Distância. Estou trazendo para cá, porque a Ilha Firme Distância fica lá nos territórios de distância, na região sul e centro-sul. Então, estou trazendo para cá como informação importante para este programa. Agora, governador Jackson Barreto. Vamos lá. Hoje é quinta-feira. Dia dos namorados hoje, viu? Começo já. Eu descia lá do apartamento
na última segunda-feira de manhã. Aliás, descia não. Eu estava chegando para entregar algumas coisas lá em casa e dei de cara com um aliadíssimo do governador Jackson Barreto. Porque a turma está chateada porque eu revelei aqui que o governador tem dito algumas vezes que pode desistir de disputar a eleição chateado que é o direito dele, com aliados. Chateado com aliados. E ele tem razão na chateação. Para que não digam que eu estou colocando situação ruim para o governador, eu acredito sinceramente que ele será realmente candidato. O PMDB já definiu que ele será candidato e ele vai ser candidato. Ele vai para a convenção e vai ser candidato para a reeleição, sem problema nenhum. E é um direito que assiste a ele e o eleitor quem vai julgar, então. Mas, lá, no edifício, a pessoa olhou para mim, aliadíssimo de Jackson Barreto. Aliado graduado. Ou seja, de alta patente, de confiança. Né? De confiança. Certo. Disse, Gilmar, quando eu perguntei alguma novidade, ele riu assim e disse, olha, você não se surpreenda se houver desistências até a convenção. Eu já sabia de alguma coisa relacionada ao governador Jackson Barreto. Aí eu disse, você está se referindo a Jackson, né? Ele disse, porque ele, Gilmar, ele é ciclotímico. Há fases em que ele está assim, muito empolgado, certo, com a pré-campanha, e outras fases em que ele está chateadíssimo com alguns aliados e manifesta isso. E manifestou recentemente para esse aliado graduado que do jeito que estava seria melhor até desistir. Ele não vai desistir. Mas foi num momento de chateação em que ele disse, e não foi uma vez só, do jeito que estava, seria melhor desistir, porque não precisava mais disso, que vai se aposentar, enfim, mas será candidato. Mas que ele disse. Dificilmente ele abdicará do direito. Só me pergunto quem, porque é dever do jornalista não revelar a fonte. E não tem que jornalista revela a fonte, ele se acaba como jornalista. Porque ele não vai ter mais informações exclusivas, as informações que ele vai ter de jornal, de ouvir rádio, de assistir televisão. Mas o governador Jackson Barreto sabe, que eu sei que ele sabe, que ele de vez em quando diz isso. E vou mais, outra coisa, e ele tem razão, não diria, na questão que envolve desistência, porque é uma questão pessoal. Embora, repito, ele não vai desistir. Mas na chateação, ele tem razão. E outra coisa, ingratidão tira afeição. Acho que... Se o candidato fosse Marcelo Deda, que Deus o tenha, esses aliados não estariam colocando em dúvida o apoio a Deda, nem estariam atrás de Deda com algumas conversas. Nem estariam atrás de Deda com algumas conversas. Exigindo certas coisas. Não são todos aliados, lógico, né? Mas esses aliados que estão chateando o governador não estariam atrás de Deda com algumas conversas. Mas com o Jackson eles se sentem mais à vontade. Conversa que é incômoda, viu? Agora, Jackson, eu vou aqui ser muito justo com o Jackson. Ele tem resistido bravamente a esse assédio dos aliados, viu, Gilmar? Não, ele disse nessa conversa... Tem um certo aliado aí, que horas é aliado, horas não é, horas diz que vai ser, horas diz que não vai ser, que tem feito uma série de exigências para apoiar a candidatura de Jackson, e Jackson, por mais que queira, tem ficado na dele, esperando, ele disse, pagando para ver. Pelo menos nessa conversa que teve com o aliado graduadíssimo, ele vai acabar sabendo quem é. Ele disse que se estão pensando que ele vai fazer besteira para ganhar a eleição ou de confirmar a candidatura, esqueçam, porque essas besteiras ele não vai fazer mais. Eu, naturalmente, quando digo vai fazer mais, não quer dizer que ele já fez antes. Feito, né? Mas agora, sobre aquelas denúncias, né, que ocorreram na época da intervenção, enfim, essas coisas todas. E ele disse, olha, eu é que não vou fazer besteira para ser candidato ou para ganhar a eleição. Quem quiser ficar comigo, fique. E aqui para nós é o mais lógico, né? É você fazer sua escolha com base em seus princípios, em suas relações políticas ao longo dos últimos anos. Agora, tem gente aí que está se aproveitando e gente que a gente até se surpreende. Está se aproveitando do momento
onde tanto a oposição quanto o governo, os principais candidatos, né, que estão postos aí, se sentem, de certa forma, um tanto quanto fragilizados, porque não se engane, tanto Jackson quanto Eduardo Amorim, num momento como esse, são dois nomes extremamente fragilizados, esperando apoios, e Deus sabe o que esses homens ouvem, viu? Até o dia 30, né? Até o dia 30, né? A pressão é grande. Inclusive no dia 30. Inclusive no dia 30. Por exemplo, entre os aliados que o governador deve tomar muito cuidado. Não quer dizer que esse aliado, cujo nome eu vou citar agora, que ele esteja pressionando ou pedindo o que não pede, ou pedindo o que não deve, de forma nenhuma. Mas pode anotar, o PRB de Heleno Silva pode não apoiar o governador Jackson Barreto na sua reeleição. Tem cargo no governo, aceitou o cargo do governo, mas já está construindo o discurso, que é nós queremos participar da chapa majoritária. O PRB sabe que só tem vaga na chapa majoritária só se for de suplente de senador. Certo. Só se for de suplente de senador, que talvez nem isso tenha. Isso é a construção de um discurso do tipo seguinte, olha, se a gente entender que não é melhor ficar com o Jackson, pelo menos a gente já está construindo aí o discurso. Mas, Gilmar, e o PDT? Fica com quem, afinal de contas, hein? O PDT pode ter uma situação própria da dinâmica da política. Certo. O PDT pode ter, aqui eu não estou ofendendo ninguém, o PDT pode ter na sucessão estadual o deputado Zé Franco apoiando Eduardo Amorim e o prefeito Fábio Henrique, ostensiva ou discretamente, apoiando Jackson Barreto. Tudo é possível. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Não tenha a menor dúvida disso. Quer dizer, as duas Não maiores quer dizer que será lideranças assim, hoje... mas pode acontecer. As duas maiores lideranças hoje do PDT, que é Fábio e Zé Franco, em palanques opostos. Não sei, por isso que eu disse, ostensiva ou discretamente, né? A maneira de pedir. Ou sem paixão, soltar, né? O pessoal, enfim, tal, né? Como está ocorrendo com o PMDB no Rio, sem soltar o pessoal, enfim. Mas é possível que nós tenhamos o deputado Zé Franco apoiando o senador Eduardo Amorim e, ostensiva ou discretamente, o presidente estadual do partido, Fábio Henrique, com Jackson Barreto. Mas eu soube, né, esses dias, que até mesmo o Zé Franco tem estado um tanto quanto balançado para Jackson Barreto, né? Mas até que me prove o contrário, eu entendo que o Zé Franco vai ficar com o senador Eduardo Amorim. Você acha? Nesse momento. Não é uma afirmação como eu dei aquela do ano passado, de 19 de dezembro, de que o João não seria candidato, de que o João não apoiaria Jackson, de forma nenhuma. Apenas é uma avaliação. Acho, pelo que sei até hoje, de que Zé Franco vai continuar no grupo. E Zé Franco assume quando a presidência da Assembleia? Porque o PCdoB agora entrou pesado contra Angélica... Isso é a ação do PCdoB, se houver muito boa vontade. A informação que eu tenho é que o deputado Zé Franco pode assumir durante o recesso de julho. Certo. Tá aí, tá a informação, Gilmar Carvalho sabe das coisas e traz pra gente sempre essas informações abalizadas, né? Sempre no oferecimento de networking, escritórios compartilhados, onde você traz sua empresa. Acesse agora www.networking.com.br e veja o que a networking pode fazer por você, por sua empresa. Então, eu vou apelar, sabe, me permita, Pois não. Vou apelar aqui para o meu querido e nosso querido Fábio Jaciucchi. Colocar agora esse vídeo que chegou então ao nosso WhatsApp, como chegou o seu, mostrando presos, detentos do presídio de São Cristóvão, isso é recente, dessa semana, com as chaves das celas. Andando para lá e para cá, com as chaves da cela. E abrindo porta, né? Abrindo grade, né? Como diria Mimi, abrindo e desabrindo. É verdade, é verdade. Vamos assistir o vídeo. Coloque agora. Cadê? Vocês foram chamados para quê? Para abrir a cadeia. Ô, Jato.
Não é filmagem, ó. Não precisa dizer nada a ninguém. Já foi luxo. E aí, vou ficar bem cadeado, lá no fim, tem que estar. E aí, legal, pega essa chave aí, meu. É pau, tá acompanhado aí. Ei, bora lá. Aliás, você conta aí. Aí. É quantas coisas aí? Três do padre. Não vou botar a imagem de você não, eu só quero te mostrar aqui. Pode ficar despreocupado. A imagem de você vai sair. Pode ficar despreocupado. Eu só quero mostrar aqui. A imagem de vocês não vai sair não. Eu quero registrar esse momento só. Isso aí vocês podem ficar despreocupados. Não é nada contra vocês, nada. Não é nada contra vocês, não, pode deixar, pode ficar despreocupado. Estou filmando só, pode ficar despreocupado. Então tá aí o vídeo, você viu, vídeo cru, nu e cru, sem edição, sem montagem. Que faça você mesmo o seu julgamento. Muito obrigado a todos, a gente volta na terça-feira da semana que vem. Com certeza. E uma última informação, olha, acabei de receber aqui informações de um empresário sergipano que diz o seguinte: nós vamos tratar desse tema no próximo programa aqui, porque, como disse o próprio Gilmar Carvalho, a gente não está aqui para fazer gracinha para ninguém, a gente está aqui para fazer jornalismo, tá? Caro André, assisti no NETV suas colocações e gostaria de parabenizar pela coragem, pela isonomia que trata o jornalismo aqui em Sergipe. Venho lutando há tempo para que a Funcaju abra licitação para som de grande porte aqui na cidade. E eles ignoram as leis e fazem farra do dinheiro público, pois sem licitação não tem como se obter uma proposta mais vantajosa para a administração municipal, para assim escolher, claro, a empresa prestadora do serviço. Ele diz que tem uma empresa de sonorização também de grande porte, já realizou grandes eventos, e aí cita a Missa do Papa em Copacabana, na Jornada Mundial da Juventude, o Vila Mix em Recife, no fim do ano passado, e este ano o aniversário de Salvador, entre outros muitos eventos com artistas de nomes de renome nacional. Mas aqui em Aracaju ele está me mandando uma série de documentos, eu vou ler com carinho, Gilmar, e a gente vai falar sobre esse tema no próximo programa. A informação principal aqui que é contratar sem licitação. Exatamente. E aí ele está dizendo que tem outros documentos que vai mandar para a gente, que tudo que eles querem, não só ele como outras empresas, né? E ele cita outras empresas,
é que o governo municipal, a Prefeitura de Aracaju, faça pregão para definir também som de grande Que porte. todos tenham direitos iguais, Exatamente. respeitados. Na semana que vem a gente fala sobre isso aqui no programa. Você sabe, esse programa você pode participar, mande suas sugestões. Tem o WhatsApp que está no vídeo aí. O meu é 81066190. O E o meu de Gil é lá. 8869-1008. Participe. Um abraço para todos.